Meus amigos, minhas amigas, vamos tratar de um tema, ou de alguns temas, que reputo como de muita relevância para o momento atual. Nós estamos num processo eleitoral, onde os candidatos que registraram suas candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas apresentaram os seus programas de governo, ou seus planos de governo. Nós vamos analisar um a um. E vamos iniciar com o programa, ou a proposta de plano de governo do candidato Paulo Dantas, candidato a governador, a reeleição para o governo do estado. São 31 propostas para a área da segurança pública. E nessas 31 propostas, na verdade, são 31 tópicos que não são efetivamente propostas porque não estão detalhadas. Dois ou três desses tópicos têm apenas 2 linhas. E tem algumas propostas aqui, por exemplo, como a número 6, criar a Universidade Corporativa da Segurança Pública em parceria com a Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Eu não sei exatamente o que significa isso. Isso necessitaria de uma explicação no plano para que o eleitor, para que quem estuda a área da segurança pública e o cidadão comum tenha conhecimento exato do que significa a criação de uma universidade corporativa. Que eu saiba, a Universidade Estadual de Alagoas não tem área de concentração de estudo e de pesquisa na questão da segurança pública. Esse não é um tema que a universidade, que tem vários outros temas importantes que trata, que estuda, que pesquisa, que produz conhecimento e ciência na UNEAL, mas segurança pública efetivamente eu não conheço. E creio que não exista lá. A Universidade Federal de Alagoas, ao contrário, ela tem um núcleo de pesquisadores que produzem há bastante tempo, há décadas, estudos sobre segurança pública, sobre criminalidade, sobre direitos humanos, sobre educação para as polícias e com um reconhecimento da sociedade e do Estado. Né? A UFAL, isso sim. Tem outro ponto que me chamou a atenção, o número 18, que é implantar o serviço de atendimento a vítimas vulneráveis nos hospitais regionais do Estado, integrando a RAVVS. Olha, o cidadão que lê isso, fica difícil de entender realmente o que quer dizer no plano de governo essa proposta, ou essa intenção. A número 25, realizar novos concursos para a segurança pública. Sim, está claro. Não diz como, quanto, quando, por que realizar. Modernizar a gestão do presídio do Estado. O que significa a modernização dos presídios do Estado de Alagoas? Então isso teria que estar muito bem fundamentado. Essas propostas, como fortalecer a rede de proteção à criança e adolescente vítima da violência, com implantação nos centros de referências no Estado, pelo Estado. Né? Ora, essas propostas, ou essas ideias que estão aqui soltas, desconexas no capítulo sobre segurança pública, elas teriam que estar interligadas com as outras secretarias, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Educação, com as outras secretarias que fazem, que têm interface com esses temas, ou que trabalham especificamente esses temas. A segurança pública é um braço que poderia e deveria e deverá, se for o caso, apoiar esse tipo de ação, mas não ela capitanear esse tipo de atividade, né? Ou, pelo menos é o que está sendo proposto aqui. Criar rede de direitos com implantação de novas unidades no interior do estado de Alagoas. Ora, a rede de direitos, ela deveria estar vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, porque na Secretaria de Direitos Humanos, onde você vai tratar com os direitos da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, etc. A Secretaria de Segurança
pode e deve ter um trabalho em conjunto com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria de Direitos Humanos, que aí você tem todo um trabalho junto à criança, adolescente, idoso, mulher, jovens. Né? Então essas propostas, apresentadas dessa maneira, são propostas que parecem mais um telegrama do que exatamente uma proposta, porque elas não definem, não explicam cada um dos seus itens. O enunciado não tem uma definição clara do que está sendo proposto. A proposta do candidato a governador Fernando Collor de Mello na área da segurança pública, ela tem 4 páginas, é um texto com propostas as mais desconexas possível. Por exemplo, ele trata aqui de criar um centro universitário técnico de segurança pública para a formação dos policiais. Ora, você tem uma academia de polícia, você tem agora a proposta de criação do centro universitário. De repente, em Alagoas, todos os candidatos querem uma universidade para formar os policiais. A academia de polícia ela precisa ser modernizada, precisa ser atualizada do ponto de vista da formação dos policiais, e que essa formação ela seja acompanhada com um curso de direitos humanos intensificado e não disciplinas dadas eventualmente, como vem acontecendo nos últimos anos. Por exemplo, a proposta do Collor trata da habitação para policiais. Ora, a habitação para os policiais é uma proposta interessante. Ela tem que vir, tem que ser colocada junto com a Secretaria de Habitação. Todas essas propostas têm que estar, no nosso entendimento, vinculada às outras secretarias, porque não é a Secretaria de Segurança Pública que vai construir habitação para os policiais em Alagoas, mas uma política de habitação onde os policiais, civis, militares, corpo de bombeiro e a população tenham acesso à habitação, que seja uma habitação de boa qualidade e que seja acessível aos funcionários públicos. Essa é uma proposta. A outra proposta é a de concurso público. Todos os candidatos desejam fazer concurso público, só que eles não dizem para quando, quanto e que tipo de concurso será realizado para as polícias. Porque do ponto de vista do diagnóstico que deveria ter cada um dos candidatos sobre a área de segurança pública, o Collor, por exemplo, não apresenta nenhum. Ele traz um dado solto, que é um dado relevante para se pensar, que nos próximos 3 anos, 1.776 policiais militares, ou seja, 1/4 da tropa, segundo a informação do seu programa de governo, adquirir o direito de se aposentar. Então, se 1.776 policiais vão se aposentar nos próximos 3 anos, essa proposta de concurso ela tem que estar embasada, fundamentada a partir dos dados que foram levantados. Esses dados são dados relevantes porque cada vez mais a polícia vai ficando sem um contingente compatível para prestar segurança pública no estado de Alagoas. Então essas propostas soltas foram redigidas no chute, né? Porque ela não tem nenhum estudo, não está embasado em nenhuma discussão, nem com a categoria, nem com os especialistas, e muito menos com a população. Então, os programas de governo, cada vez mais, eles vão ficando, se tornando peças fictícias, que são apresentadas, porque é obrigado cada candidato a apresentar a sua proposta no ato do registro da candidatura. Então o sujeito vai chutando números e chutando propostas que não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma relação com o mundo real. A proposta de plano de governo do candidato Rui Palmeira, ela talvez seja mais fundamentada, está fundamentada, ou pelo menos bem redigida
e com uma certa lógica, não significa que houve uma discussão ou estudo mais aprimorado sobre a segurança pública em Alagoas. Por exemplo, ele propõe aqui a criação da cidade da polícia. Ora, o que significa cidade da polícia? É um conjunto de delegacias, de órgãos da segurança pública que estão integradas num só local. Seria um centro administrativo ou com esse nome fantasia, sem nenhum. Isso não é nenhuma novidade, no Rio de Janeiro tem isso, em outros estados tem. A cidade da polícia, aqui segundo ele, será um sistema conectado e integrado de câmeras localizadas em todas as entradas e saídas da cidade. Ora, isso é uma proposta que já está sendo executada aqui em Alagoas mesmo, já tem câmera por todos os cantos, você precisa só aperfeiçoar. A proposta visa aperfeiçoar a significativa... A proposta visa aperfeiçoar significativamente a atual sala de situação. Ótimo, você vai aperfeiçoar o que já existe, que está funcionando, né? Introdução de tecnologia para a integração dos dados nacionais. Um dos grandes problemas da segurança pública sempre foi a comunicação dos dados coletados, a qualidade dos dados coletados pela área da segurança. Já melhorou bastante em Alagoas. Os dados da segurança pública em Alagoas no passado não mereciam nenhuma confiança. Hoje você já tem uma coleta de informações sistematizada e inclusive apresentada no site da segurança pública com boa qualidade. Não é a melhor, poderia ser melhor detalhada, mas já em relação ao passado já há um avanço significativo nesse item. Tem um conjunto de propostas aqui também do Rui Palmeira, que é primeiro, a contratação de policial temporário. Então, são duas linhas. A explicação da contratação do policial temporário merece uma reflexão. Que tipo de contratação é esse? Que tipo de serviço esse policial temporário vai prestar? Ele está falando aqui que é durante 8 anos. Temporário por durante 8 anos, para atividades administrativas, fica um tanto quanto complicado você apresentar uma proposta dessa do ponto de vista jurídico, mas requer uma discussão. Policial aposentado ou inativo, a contratação de policiais aposentados ou inativos para policiamento ostensivo. Ora, quais são os critérios? Você já aposentou o policial e agora você chama o policial para a contratação? Que tipo de contratação é essa? Que tipo de serviço ele vai prestar? E vai receber através de que rubrica sairá o salário para um policial aposentado ou inativo? Programa de moradia segura. Bom, casa para habitação para os policiais, ninguém pode ser contra. Precisa somente definir que não é a Secretaria de Segurança que vai construir, mas a Secretaria de Habitação ou Infraestrutura, que essas áreas têm que estar ou deveriam estar integradas, né? A saúde mental. Esse é um dos temas centrais que eu acho. Há um contingente imenso de policiais dependentes químicos, que são alcoólatras, que estão dependentes de drogas ilícitas, e que é um problema, não só em Alagoas, mas no Brasil inteiro. E muitas desses policiais, muitos deles, não têm a menor assistência da corporação. Vivem doentes e como doentes, estão na rua e não vão prestar um bom serviço à comunidade. Então, levar essa questão, esse problema, como uma questão importantíssima na segurança pública é fundamental. Agora, precisa ser dito aqui no programa que tipo de trabalho deve ser desenvolvido. Como não houve imagino que não houve nenhum tipo de discussão com médicos, com psiquiatras, com psicólogos, com os próprios policiais que passam por transtornos mais variados, então fica difícil trabalhar propostas, não digo que é no vazio, mas telegráficas, com 2, 3, 4 linhas para explicar um problema tão complexo como é a saúde mental dos policiais. A proposta apresentada pelo candidato Rodrigo Cunha é imensa, tem quase uma centena de propostas, que são propostas, mais uma vez, telegráficas, com 1, 2, 3 linhas no máximo, para explicar
ou tentar explicar o que o candidato defende. Por exemplo, tem uma proposta aqui que é a de fortalecimento das guardas da segurança pública através das guardas municipais, onde seriam distribuídos kits de integração que inclui armamento e equipamentos de proteção individual para guardas municipais regulamentadas. Ora, essa proposta, no meu entendimento, ela não é uma proposta para você integrar as guardas ao sistema de segurança, mas integrar as guardas junto às prefeituras para proteger os bens e os logradouros públicos, as praças, as escolas, os postos de saúde. Então, a função da guarda não é uma nova polícia, uma polícia municipal. Por mais que essa ideia seja, até venha a ser contemplada pela legislação, no fundo, as guardas foram criadas para prestar segurança às secretarias e os órgãos públicos de cada município. E as praças, por exemplo, os parques, como o parque, no caso de Maceió, o parque municipal, precisa de segurança prestada pela Guarda Municipal. Tem uma outra proposta que é otimizar os recursos do Fundo de Segurança Pública por meio de seleção de gestão de projetos. Ora, o Fundo de Segurança Pública, como toda a área de segurança pública, ela tem que deveria estar, e para funcionar bem, tem que funcionar a partir de um plano estadual de segurança pública, discutido com os trabalhadores da segurança pública, os policiais militares, policiais civis, os peritos, a parte da criminalística, a população, através das suas entidades, os centros de pesquisa, as universidades, e aí você tem a construção, se pode ter uma construção muito mais próxima da realidade, a construção de um plano de segurança pública estadual, muito mais próximo da realidade do que o Ctrl+C e Ctrl+V do computador, né? E aí você entulha uma folha de papel com um monte de propostas que não são execuíveis e não trata da realidade concreta da população e que os policiais estão vivendo. Tem uma outra proposta que é implantar o programa de prevenção aos desvios de conduta por parte dos servidores dos órgãos. Ou seja, as corregedorias e as ouvidorias de polícia, elas precisam ser efetivamente corregedorias e ouvidorias de polícia que tratem as questões com seriedade, que não seja corporativa e que não venha passar a mão na cabeça de policial que comete infrações ou crimes. É necessário ter uma ouvidoria independente que trate da segurança pública sem ser parte da estrutura da segurança pública, que dê autonomia e um mandato, autonomia administrativa e funcional, e que tenha um mandato. E que o governador, nem os comandantes, nem o secretário de segurança, diga o que o ouvidor das polícias possa fazer. Como existe em vários estados. Isso foi no Brasil. O ex-governador Mário Covas criou uma ouvidoria de polícia que passou a ser exemplo no Brasil. Mesmo diante de todas essas dificuldades do governo Dória, etc., a ouvidoria de polícia de São Paulo funciona como uma instituição autônoma e presta um grande serviço na segurança pública de São Paulo. Ampliação do policiamento de proximidade, expandindo as bases comunitárias de segurança pública. Ora, a ronda de bairro e as bases comunitárias. Essas duas atividades de policiamento de bairros, elas teriam que ter uma única atividade. Um exemplo, a base comunitária do Benedito Bentes funciona há anos e presta um excelente serviço à segurança pública e à comunidade lá na região. Porque a polícia de proximidade é a polícia mais moderna que existe no mundo. E não é nova, ela é antiga. No entanto, aqui em Alagoas, o que se mais quer fazer da polícia é a polícia como instrumento de marketing e de pirotecnia de cada secretário ou de cada governo.
E, do ponto de vista da eficiência da segurança pública, não é eficiente. Tem uma outra proposta que eu gostaria de compreender e não consegui. Atuar na prevenção e segurança das edificações. Exatamente o que significa isso? É uma única frase, inclusive com palavra repetida aqui. Ou seja, essa frase foi tirada de algum canto e está solta. O que significa isso? Merece uma explicação da candidatura do Rodrigo Cunha. Implantar o sistema de agendamento de exames médico-legal em casos de violência sexual contra mulheres e crianças. O que significa uma frase como essa? Como vai ser operacionalizado isso? Onde? O IML de Maceió, o IML de Arapiraca, de outros locais que tem IML em Alagoas, como isso vai acontecer? Isso não é uma frase qualquer que você bota como uma alegoria num programa. Essa tem uma implicação séria. A violência sexual, a violência de modo geral e a violência sexual contra crianças e mulheres não pode ser posta numa proposta de governo dessa maneira, sem nenhuma explicação. Então, como todas essas candidaturas, os programas de governo dos candidatos, eles tratam sempre com o verbo implantar, expandir, promover, ampliar, atuar, consolidar. Todas as frases, as propostas, elas começam com o verbo criar, então apoiar. Então essas propostas, que eu não estou considerando como proposta, mas um amontoado de frases que não se interligam, que não criam uma unidade na área da segurança pública, uma das áreas mais importantes para qualquer governo, não só de Alagoas, mas qualquer governo, inclusive o governo federal. Então essa discussão ela merece ser levada a sério, detalhada. Ainda há tempo para detalhar e colocar nos seus programas de governo, os candidatos colocarem nos seus programas de governo, registrando no TRE novas propostas, desenvolvendo as suas propostas, para que o eleitor vote no candidato sabendo o que é que ele defende, e não o que vai ser apresentado na televisão ou uma dança no TikTok. Nós não precisamos de dança no TikTok, nós precisamos exatamente de programas, de propostas. Esses programas tenham propostas factíveis e que sejam propostas discutidas com a sociedade. Como não há mais tempo para discutir com a sociedade, porque já passou o período da discussão, nós já estamos em campanha, é necessário que, no mínimo, seja aperfeiçoado, seja melhor redigida as propostas. Eu solicito, pelo menos, que seja melhor redigida, que tenha lógica o que está escrito e que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral. No próximo vídeo, nós vamos tratar dos outros temas, porque o tema da segurança pública acabou ocupando todo o tempo. E para não ficar um vídeo muito longo, nós vamos encerrar aqui. E encerrar com esse apelo, que os 5 candidatos apresentem propostas factíveis e que sejam compreensíveis na leitura. Pelo menos esse princípio, que seja compreensível na leitura do cidadão comum que acessa esses programas no site do Tribunal Regional Eleitoral.